Basta fechar os olhos por um instante para invocar uma imagem mental que praticamente todo mundo tem na cabeça. Uhum, aquela imagem clássica. Exato. Um homem imponente, de pé diante de uma multidão imensa lá em Washington, proferindo com uma cadência, tipo, quase hipnótica mesmo, aquele que é um dos discursos mais famosos da história. O famoso "Eu tenho um sonho". É uma imagem de mármore, né? Um herói inabalável, abençoado com o dom da palavra. Nossa, sim. Mas a provocação de hoje é: e se a verdadeira força dessa figura monumental não estivesse apenas nessa oratória brilhante? E se o motor da mudança tivesse escondido nas dúvidas sussurradas de madrugada? Sabe, no intelecto acadêmico afiado e em uma estratégia friamente calculada nos bastidores. Essa é a grande questão. E para o nosso mergulho profundo de hoje, a nossa missão é justamente desconstruir esse mito e olhar para o homem de carne e osso. Para isso, nós temos fontes fascinantes. O material é riquíssimo, com certeza. Sim. Nosso guia principal é a autobiografia de Martin Luther King. O curioso é que ele nunca sentou para escrever uma autobiografia nos moldes tradicionais em vida. O historiador Claiborne Carson fez um trabalho absurdo de compilar cartas, sermões e textos não publicados para montar essa narrativa. Uma costura histórica. Exatamente. E, além disso, vamos analisar as perspectivas de um artigo bem contundente do portal G1 sobre o aclamado filme Selma, que foca muito nos bastidores espinhosos do movimento, além de alguns registros históricos essenciais sobre a trajetória dele. E o que torna essa nossa conversa imperdível para quem nos ouve é a chance de acessar, assim, um atalho para entender como verdadeiras revoluções sociais são orquestradas. A gente costuma pensar que grandes mudanças acontecem por uma explosão espontânea, uma magia do destino. Mas a realidade documentada é muito mais tática. Muito mais tática. E eu queria começar puxando o fio desse artigo sobre o filme Selma. Ele dá uma marretada nessa imagem de perfeição. Mostra um líder que chora, que volta atrás no meio de um protesto e frustra milhares de pessoas, que liga para os amigos de madrugada e que briga com a esposa. Essa vulnerabilidade traz o King para o nosso lado humano. Mas o que o artigo captura muito bem, e a autobiografia confirma, é que essa mesma mente vulnerável era dona de um pragmatismo assustador. Ele era um tático formidável, não só um sonhador. A escolha da cidade de Selma ilustra bem isso, né? Demais, a escolha de Selma para os protestos em 1965 não foi aleatória, não foi conveniência logística. Foi uma aposta muito deliberada na fama de brutalidade do xerife local, o Jim Clark. Quer dizer, ele escolheu o lugar sabendo que a polícia ia ser truculenta. Uhum. Ele sabia que a violência contra cidadãos pacíficos e bem vestidos estamparia as capas dos jornais do país inteiro. Ele era, na prática, o roteirista do próprio drama social. Ele precisava dessa indignação para forçar o governo federal a agir. Isso é de uma modernidade, assim, incrível, e tem outro lado da moeda que o artigo menciona, a figura do Malcolm X. Malcolm X é fundamental para entender essa tática. King entendia que se as demandas pacíficas não fossem ouvidas, os líderes mais drásticos iam assumir o controle. E aí seria um conflito sangrento. Exato. E King usava esse xadrez político a favor do movimento. Ele dizia aos moderados brancos, olha, ou negociamos pacificamente agora, ou vocês terão que lidar com quem não quer conversar. Uma jogada de mestre. Ele virava a única saída racional para o sistema. Mas para entender de onde vem essa mente estratégica, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Ir lá para Atlanta, na infância dele. Nascido em 1929, bem no começo da Grande Depressão. Isso. E muita gente acha que ele veio da miséria absoluta, mas não. Ele veio de uma família de classe média, muito harmoniosa. A mãe dele, a Alberta, sempre ensinou autorrespeito. Ela dizia para ele, você é tão bom quanto qualquer um. Essa base faz toda a diferença. E além da mãe, tinha o pai, o Martin Sr., que era um pastor destemido, um homem muito robusto. As histórias dele na autobiografia são reveladoras. Nossa, tem aquela história da sapataria que é de cair o queixo. Eu fico imaginando Kim criança vendo o pai fazer aquilo. É um episódio fortíssimo.
Eles entraram numa sapataria no centro de Atlanta, sentaram nas cadeiras que estavam ali na frente, e o vendedor mandou que eles fossem para as cadeiras lá do fundo, que eram reservadas para clientes negros. E o pai dele não aceitou. De jeito nenhum. O pai respondeu de bate-pronto: ou nós compramos os sapatos sentados aqui, ou não vamos comprar sapato nenhum. E pegou a mão do filho e saiu furioso da loja. Simplesmente virou as costas e saiu. Tem um outro incidente no trânsito que também mostra muito a fibra desse pai. A blitz policial. O pai acabou passando num sinal vermelho e o policial parou o carro. E o guarda chegou na janela e chamou o pai de moleque, a palavra boy em inglês, que tem todo aquele peso histórico brutal de humilhar homens negros adultos. Exatamente, para infantilizar e marcar a hierarquia, né? Isso. E a resposta do pai foi incisiva. Ele apontou para o filho pequeno e disse: aquele ali é um moleque. Eu sou um homem. E se continuar me tratando por moleque, serei forçado a agir como se não escutasse nada. Uau! O policial deve ter ficado em choque absoluto. Com certeza. Mas por mais que a família tentasse blindar, o choque da segregação chegou de forma muito traumática. Aos 6 anos. Aquela história do amigo de infância. Sim, ele tinha um amiguinho branco, filho dos vizinhos, eles brincavam o tempo todo. Quando chegou a idade escolar, eles foram separados em escolas segregadas. Até que um dia, o pai do menino branco simplesmente proibiu o filho de brincar com o King. Uma crueldade tremenda com uma criança de 6 anos. E o King confessa no livro que, a partir daquele dia, ele decidiu odiar os brancos. Uma reação perfeitamente compreensível para uma criança confusa, mas foi aí que os pais intervieram. Eles ensinaram a ele o dever cristão do amor. E o jovem King ficou com aquele dilema gigante na cabeça. Como amar uma raça que me odiava? Uma pergunta que deve ter ecoado por anos na cabeça dele. E isso culmina no que ele chamou de o momento de maior raiva de toda a vida dele. Ele tinha uns 14 anos, voltando de Dublin, na Geórgia. Ironicamente, voltando de um concurso de oratória. E o tema do discurso que ele tinha acabado de fazer era o negro e a Constituição. A ironia é muito pesada. Ele estava no ônibus com a professora, entraram passageiros brancos, os assentos acabaram. E o motorista exigiu que eles cedessem os lugares. Eles ficaram em pé por 140 quilômetros. E deve ter sido dilacerante, porque pouco tempo depois ele foi trabalhar colhendo tabaco no verão, lá no norte, em Connecticut. E lá não tinha essa segregação de fachada. Ele comia nos melhores restaurantes, era livre. E a volta de trem para o sul foi o grande baque. Sim, quando o trem chega no sul, ele é forçado a ir para o vagão-restaurante e ficar atrás de uma cortina, escondido. Ele diz que foi como ter uma cortina baixada sobre a própria individualidade. Uma metáfora muito forte. E esse caldeirão de frustrações precisava de um método. E aí entramos na fase acadêmica dele. Ele era extremamente precoce. Entrou no Morehouse College aos 15 anos. 15 anos é muita precocidade. Demais. E ele lia de tudo. Nessa época, ele nutria sérias dúvidas sobre o fundamentalismo religioso em que foi criado. Ele começou a perceber, graças a alguns professores, que a religião podia ser algo intelectualmente respeitável e com um foco real nas questões sociais. E essa busca leva ele ao Seminário Crozer. É lá que o intelecto dele se consolida de verdade. E tem um detalhe nos relatos que sempre levanta as sobrancelhas. No Natal de 1949, ele leu Karl Marx. Leu profundamente. E é muito importante olhar para esse momento da trajetória dele de forma estritamente analítica, sem paixões políticas, apenas como um fato histórico na formação das ideias dele. Exato. O objetivo aqui é entender o raciocínio dele. Exatamente. As fontes mostram claramente que ele rejeitou as bases do comunismo. Ele rejeitou o materialismo, rejeitou o relativismo ético e foi totalmente contra o totalitarismo. A ideia de que o indivíduo deve se submeter cegamente ao Estado não batia com a visão cristã dele. Para ele, o indivíduo tinha um valor sagrado. Mas, mesmo discordando do todo, ele extraiu alguma coisa dessa leitura, certo? Sim, ele encontrou valor na crítica que Marx fazia às falhas e às injustiças muito profundas do capitalismo tradicional da época, que gerava muita pobreza e desigualdade. Para o King, a solução não era nem o marxismo puro, nem o capitalismo puro. Ele buscava um caminho do meio. Uma síntese.
Uma via que conciliasse o melhor dos dois mundos, unindo a liberdade individual com a justiça econômica e social. E, enquanto ele montava esse arcabouço intelectual, faltava a ferramenta prática. Como agir? E o momento eureka chega numa palestra do Dr. Mordecai Johnson sobre, adivinha, Mahatma Gandhi. Gandhi foi a chave de tudo. O King descobre o conceito de satyagraha, que é a força da verdade, ou a força do amor. Porque antes o King achava que o amor cristão só funcionava entre pessoas tipo no 1 a 1. Se o conflito fosse de classe ou de raça, ele achava que só a força bruta resolveria. Exato. Gandhi provou para ele que a não-violência poderia ser uma arma social extremamente poderosa. Não era passividade, era uma ação incisiva. Só que o King não era ingênuo. Ele não virou aquele pacifista romântico desconectado da realidade. E aí entra a leitura do Reinhold Niebuhr. Niebuhr foi fundamental para ancorar o King na realidade. Niebuhr alertou sobre o perigo desse falso otimismo de achar que o ser humano é puramente bom. Ele destacou a inclinação das pessoas, principalmente em grupo, para o egoísmo e para o mal coletivo. Quer dizer, os grupos são piores que os indivíduos isolados. Muito piores. E isso vacinou o King. O pacifismo dele não era não resistência. Ele chamava de um enfrentamento corajoso do mal pelo poder do amor. Olha que definição limpa e potente. E com essa arma pacífica pronta, ele vai para a Universidade de Boston fazer o doutorado em filosofia personalista, onde conhece a âncora de toda a vida dele, Coretta Scott. A Coretta é uma figura formidável. Ela estudava música, era cantora do Conservatório da Nova Inglaterra. E o primeiro contato deles foi por telefone. E o King solta uma frase muito engraçada. Ele diz logo na primeira ligação: "Sou como Napoleão no meu Waterloo e estou de joelhos." Muito galanteador acadêmico, né? Sim, e funcionou. E a Coretta abriu mão da carreira musical para se casar com ele e abraçar o movimento. E não podemos vê-la como um enfeite. O próprio King relata que ela era a âncora de sanidade dele. Ela vinha de uma família forte, né? O pai dela. O Bob Scott era um homem de negócios negro no Alabama que enfrentava o racismo de cabeça erguida diariamente. Essa coragem estava no sangue da Coretta. Nos momentos de desespero absoluto do King, ela era a base que o mantinha de pé. Muitas vezes com uma força até superior à dele. E essa força conjunta foi testada ao limite quando eles se mudam para Montgomery. Ele se torna pastor da Dexter Avenue Baptist Church lá. E aí, chegamos em 1955, a explosão. 1º de dezembro de 55. Rosa Parks. Rosa Parks, a mulher que é presa por se recusar a ceder o assento no ônibus. E tem um detalhe vital aqui. As pessoas acham que a Rosa Parks foi plantada lá pelas organizações para criar o caso. Mas as fontes desmentem isso. Totalmente. Ela não foi plantada. O King esclarece isso. Ela foi motivada pura e simplesmente pelo senso de dignidade dela. O limite humano gritou que ela não aguentava mais aquilo. E essa faísca virou um incêndio. O ativista E.D. Nixon convoca a comunidade, eles criam a Associação para o Progresso de Montgomery, a MIA, e precisam eleger um líder para o boicote. E aí, elegem o Martin Luther King. E o motivo é irônico demais. É fantástico. Ele foi eleito não por ser o mais famoso, mas porque era o novato na cidade. Ele não pertencia a nenhuma facção antiga daquelas igrejas. Não tinha inimigos. Exato, ele não tinha inimizades locais. Isso fazia dele a única pessoa capaz de unir todos os grupos sem gerar atrito interno. Irritante o suficiente para manter o povo animado para boicotar os ônibus, mas moderado o suficiente para não incitar a violência. Era caminhar no fio da navalha. E ele conseguiu. Ele uniu aquele amor cristão inegociável com uma exigência política incisiva e jurídica por justiça. E o resultado prático disso, no dia 5 de dezembro, é de arrepiar. A segunda-feira fatídica. A expectativa deles era ter uns 60% de adesão ao boicote, né? Isso. Mas quando King e a Coretta olharam pela janela bem cedo, os ônibus estavam passando completamente vazios. Um atrás do outro. Beirava os 100% de adesão. Foi maciço. As pessoas andavam quilômetros a pé, andavam em carroças, montavam mulas, fizeram qualquer sacrifício logístico, mas se recusaram a financiar o sistema que as humilhava. O impacto financeiro deve ter sido
absurdo para a cidade. Foi tão grande que a comunidade branca tentou quebrar o boicote de todo jeito. Eles chegaram a impor leis de tarifas mínimas de táxis para criminalizar e impedir o sistema de caronas baratas que a comunidade negra organizou. Mas a engenhosidade do movimento resistiu a tudo. É impressionante observar essa engrenagem funcionando. E para sintetizar todo esse mergulho profundo, acho que a grande lição dessas fontes é que Martin Luther King Jr. não operava por pura magia. Ele era um ser humano que estudou profundamente como a sociedade funciona. Uhum. Ele moldou um método. Exatamente. Testado ali de Thoreau até Gandhi, ele contou com uma rede de apoio que não deixava cair, como a Coreta e líderes feito Wade Nixon, e planejou taticamente os passos de uma revolução. E a conexão disso com o nosso mundo atual é muito forte. Porque muitas vezes as pessoas olham para sistemas que consideram injustos e ficam paralisadas. Elas ficam, tipo, aguardando que surja um herói impecável, aquele ser humano perfeito para resolver tudo. O herói de mármore, que não existe. Exato. As fontes nos mostram que a mudança real nasce do estudo rigoroso, do trabalho de bastidor muito prático e daquelas madrugadas cheias de dúvida e lágrimas. Não se muda o mundo só com boas intenções amorosas. Precisamos de intelecto afiado e muito pragmatismo. E puxando essa ideia do pragmatismo, eu queria lançar um questionamento final para a reflexão de cada um que dedicou esse tempo para nos acompanhar. É uma provocação baseada justamente nessa ascensão surpreendente dele lá em Montgomery. A história do novato. Isso, o Kim foi eleito líder do movimento exatamente porque era o forasteiro na cidade, aquele que estava livre de todas as amarras políticas antigas, das brigas locais. A provocação é até que ponto o olhar do forasteiro ou a total ausência de bagagem política tradicional é, na verdade, o ingrediente secreto mais poderoso para unir pessoas divididas. Nossa, isso é muito instigante. Será que às vezes não saber das velhas brigas e de como as coisas sempre foram feitas é a única maneira audaciosa de construir o novo? É um pensamento maravilhoso para fechar. O olhar viciado raramente constrói pontes novas. E fica aqui o convite para nossa audiência continuar explorando essas figuras históricas, além daquela superfície polida das estátuas. O valor de escavar esses documentos históricos é inestimável. Um abraço grande para todo mundo que acompanhou esse nosso mergulho detalhado. Continuem sempre questionando as histórias prontas e até a próxima análise profunda.